Oi pessoal, meu nome é Denis, essa aqui é a minha esposa Letícia. A gente saiu há 8 meses, ali em junho de 2021, em uma expedição pelos 74 parques nacionais. A gente acabou de visitar o 20º deles, o Parque Nacional das Araucárias, que fica na região oeste de Santa Catarina, ali perto de Passos Maia e Ponte Serrada. E a gente vai contar aqui em 2 vídeos o que a gente viu e a gente sentiu. Então, nesse primeiro vídeo, a gente vai falar um pouco mais do que a gente viu nesse parque, e no segundo vídeo a gente vai falar um pouco mais das reflexões que a gente teve a partir desse parque. A gente está aqui numa área que é onde a gente consegue hoje gravar, que está muito perto de um heliponto. Então vai ter uns helicópteros passando, a gente vai fazer o melhor aqui para poder cortar e fazer uma edição que fique boa, mas desculpem antecipadamente se tiver uns barulhos de helicóptero no meio, tá? Aguentem firme que a gente espera que vai valer a pena, né? Bom, o Parque Nacional das Araucárias, ele tem 12 mil hectares, dentre os quais 90 já estão regularizados fundiariamente e que é efetivamente onde acontece a visitação desse parque. E antes da gente falar sobre o que a gente viu especificamente, eu acho que é importante contar que ele foi criado para proteger a araucária. A araucária é um pinheiro que ele está inserido dentro da chamada Floresta Ombrófila Mista, que pertence ao bioma Mata Atlântica. E o nome, né, já traz essa ideia de que ele está numa floresta, ou seja, ele não vive sozinho. Apesar da gente pensar hoje em araucária e imaginar aquela floresta de uma mesma árvore, né? Uma araucária em seguida da outra, isso não é natural, não é assim que a araucária deveria estar e não é assim onde ela nasceu e floresceu e se manteve imponente durante todos esses anos. Então, Desculpe, nem onde ela vai conseguir se manter por mais anos, né? Exatamente. Porque ela precisa das outras espécies para ela poder se perpetuar, né? Exatamente. A araucária que é conhecida, né, lembrada pelo pinhão, para que esse pinhão chegue em outros lugares, né, é necessário que os bichos estejam por perto. E se os bichos vão estar por perto, precisa de mata perto. Então, por isso que a gente está frisando aqui, a araucária é uma árvore ameaçada de extinção. Hoje é absolutamente proibido o seu corte, ela já foi muito extraída, quase a ponto de levar à extinção. E é uma árvore maravilhosa, né? Bem símbolo aqui da região sul do país. Bem imponente, a gente já falou em outros vídeos, mas eu acho que vale relembrar. Vale relembrar que a araucária faz parte daquela mata bem antiga, né? E ela dá essa ideia do tempo geológico das coisas. É um ser vivo que está aqui conosco, né? Que está habitando essa terra faz muito tempo, muito tempo mesmo. E que, como eu falei anteriormente, está correndo grande risco de ser extinta. E é esse grande símbolo dessa região, e vale a pena relembrar, lembrei, que ela tem, né? Ela é conhecida por ter aquele grande guarda-chuva, assim, né? Mas isso ela só atinge quando ela já está num estágio avançado de crescimento. A araucária, ela começa a vida dela parecendo um pinheirinho, assim. Ela a proporção dela é completamente diferente do que ela é quando você vê ela na sua maturidade. E quando ela atinge o topo da floresta, quando ela chega realmente ali no auge, no céu mesmo, né, que para cima dela só vai ter céu, é quando ela abre realmente aquele guarda-chuva característico. E por isso que dentro das florestas ombrófilas mistas ela aparece como a grande rainha ali da floresta. Mas tem muita árvore embaixo, muita né? árvore Grandes embaixo também. Ou deveria ter. Deveria ter. Bom, e lá no parque, então, a gente viu esse parque assim como um showroom,
sabe? É um lugar onde você vai e nesses 90 hectares dos 12.800 da área do parque, tá tão bem feito, então você consegue ir nas trilhas, as trilhas são autoguiadas, você tem interpretação ambiental, que é plaquinha dizendo o que são aquelas árvores, né? Trazendo você para entender, para parar, para refletir. Por exemplo, a gente aprendeu lá que a erva mate, né, é da mata nativa, que era óbvio, porque os indígenas usavam a erva mate, né, muito antes dos gaúchos. Ou seja, isso daqui não foi trazido pelos europeus, isso aqui já existia, isso já existia, faz parte da Mata Atlântica. Óbvio, só quando você se depara e você entende o que é e você vê uma erva mate. Lá tem, dá para ver. E são as nativas, né? Não plantadas ou não necessariamente plantadas. E só uma curiosidade, porque para mim foi uma surpresa, a erva mate não é um arbusto, a erva mate é uma árvore, gente, uma árvore de um porte médio, né? Assim, uma árvore, quer dizer, que passa a minha cabeça, né? Por algum ponto, sim, né? não, Bastante, muito. Sou ruim de altura. 2 ou 3 vezes o teu 3 tamanho. acho que não. Bom, Enfim, ela é muito grande quando ela está no seu ambiente natural. Porém, né, tem um manejo para quando estão plantando, colhendo, enfim. E esse parque, então, ele é muito fácil de você ver e de você aprender. São 4 trilhas que estão definidas nesse parque. O acesso é fácil, é por estrada de terra, não precisa de 4x4 para chegar ali a partir de Passos Maia. Você chega numa sede, tem um livro para controle de visitação, tem muito poucos visitantes, são 630 pessoas que visitaram em 2019, é muito pouca gente, né? Dá para visitar bem mais ali. E nessas trilhas, então, você, como eu ia dizendo antes do avião, então é muito pouca gente, e nessas trilhas você consegue ver as camadas da floresta. Você consegue então chegar num lugar que tem pinos, passar num lugar que tem eucaliptos, passar por um lugar que já está sendo reflorestado naturalmente, uma parte que está sendo reflorestado com a ajuda do homem, uma parte da mata um pouco mais nativa. Você tem a parte dos xaxins que estão do lado dos rios, você tem as taquaras que também acabam estando um pouquinho mais próximas das áreas úmidas. Tudo isso convivendo ali é muito claro, fica muito clara a diferença. Então fica muito claro quando você caminha por ali que o pinus e o eucalipto, por exemplo, eles não são nativos dali, é só olhar, né, que você vai entender, vai perceber. E aí depois a gente fala das nossas reflexões com relação a tudo isso. Mas a gente fez ali primeiro a trilha da Cachoeira dos Xaxins, né? Sim. A gente teve o privilégio de ser acompanhado pelo pessoal do ICMBio, que foi nos receber. Eles fazem isso, inclusive faz parte da rotina, né? Você precisa mandar um e-mail, se comunicar com o pessoal do parque e eles vão até você, até o parque, né? Num horário combinado para te acompanharem numa trilha e fazer essa parte interpretativa que realmente foi incrível, contar. E a gente foi com o Antônio, então, na trilha do Xaxim. E além dele ir mostrando, né, toda a questão da erva mate, do eucalipto, do pinus, ele também contou uma coisa muito interessante, que foi a bracatinga. A bracatinga, a gente já tinha ouvido falar dessa árvore, mas a gente ainda não sabia identificar qual que era exatamente. E junto com a imbaúba, por exemplo, que a gente já sabia, ela tem um papel de ser pioneira dentro de uma floresta. Isso significa que quando uma floresta está começando a ser regenerada, tem aquelas árvores que vão primeiro, por isso o nome pioneira, e que de alguma forma está começando a preparar o solo e o sombreamento necessário para que outras espécies possam vir junto. Elas têm uma vida um pouco menor do que outras árvores, né, que, sei lá, vão viver 700 anos, como, por exemplo, a araucária, a gente descobriu, e que podem chegar até 2 metros de diâmetro o caule. As bracatingas vão ter, em média, uma vida de 12, né, que o Antônio estava falando. Até 20 anos. Até 20 anos. Tá, até 20 anos, então, comparativamente, são árvores com um ciclo de vida mais curto.
Mas assim, você poder olhar para aquela mata, né, e enxergar a Bracatinga e entender na realidade o que aquela Bracatinga está significando, ou seja, aquela Bracatinga aponta que aquela mata está começando a se regenerar, foi muito maravilhoso, né? Foi muito maravilhoso. Depois de passar o helicóptero aqui, foi muito maravilhoso mesmo ver a Bracatinga. Ela cresce muito rápido, realmente ela desponta assim, né? E você olha ela lá em cima, e isso é bacana de estar com alguém que entende do lugar, né? Alguém que está lá, que ajudou a criar o parque, ou ajudou a criar as trilhas, que participou por tudo isso, porque você então são pessoas que te emprestam o olhar, né? E te apontam, falam, olha para lá. Sabe o que é aquilo? Isso aqui muda a gente, né? Então também que a gente vai trazendo as reflexões. Porque na Cachoeira do Xaxim, a gente chegou e também ela é rodeada de xaxins, eles são diferentes dos xaxins que a gente viu ali em São Joaquim. E é interessante porque à medida que você vai passando, né, do campo aberto, devastado, para a parte onde tem os eucaliptos, que tem uma sombra, mas é seco, aí você vai chegando nas Bracatingas, aí você passa pelas taquaras. Quando você chega ali no Xaxim, a umidade está lá, né? Não só a umidade está lá, como o rio passa por ali, não é por um acaso que tudo isso convive muito bem ali. Então é super bacana. E eu acho que o principal valor mesmo dessa trilha, além da própria cachoeira e da água que dá para entrar também, tá na questão mesmo de aprender essas camadas, de se aprofundando na floresta. É uma trilha fácil de fazer, é uma trilha que, enfim, é mais bacana, né, indo com o pessoal do ICMBio, mas é uma trilha que valeu bastante a pena pra gente conhecer. Sim, e que a gente conheceu o rio, que depois a gente conseguiu entrar quando a gente fez a outra trilha, né? A trilha do Poço da Espuma, que foi uma trilha bem no meio da taquara, né? Taquara, para quem não sabe, não sei, para mim não era familiar, é um bambu, só que é um bambu nativo, brasileiro mesmo, e que ele brota com uma facilidade muito grande. Então, em algumas partes que a floresta está se regenerando também, a taquara meio que toma conta, e aí você precisa encontrar uma forma no meio dela, né, por ela, para você atingir. E a Ultrapassar, né? Ultrapassar, isso. E quando a gente fez a trilha do Poço da Espuma, foi toda essa parte mesmo, né, da taquara. O Poço da Espuma, enfim, é uma parte da trilha é a mesma, e de repente você pega um desvio para ir até esse lado do rio, que, como o nome diz, tem uma queda que forma uma espuma, né? Uma espuma natural, enfim, e que você consegue tomar aquele banho de rio gostoso. E para mim o mais legal é que quando você chega no Poço da Espuma, quando você chega do outro lado do rio, você tem a visão mesmo da mata que está muito bem preservada. Não é uma mata primária, né? Já tiveram as madeiras de lei que estavam ali já foram retiradas, né, em sua maioria, mas é uma mata mais densa, né? É uma mata que você tem a vista dela, mas que por enquanto você não consegue acessá-la. Mas é muito lindo ficar ali admirando mesmo essa grandiosidade. Sim, enfim, além da ambientação ou da interpretação ambiental, então tem essa questão de poder ir lá e tomar um banho de rio, né? Sim. Que não tem preço e é delícia, enfim. Estávamos sozinhos, e a gente já deixou de ficar feliz por estar sozinho num lugar. A gente acha que poderia ter mais gente por ali aproveitando, afinal o rio é grande, cabe mais gente ali para se banhar, trocar ideia, aproveitar, porque a natureza é nossa, o parque é nosso, ele está bem desenvolvido para a gente poder estar lá. E teve mais duas trilhas, né? A trilha noturna, que a gente fez de dia, a gente acabou não fazendo à noite, mas é uma trilha que é uma conexão por onde passavam carros da antiga fazenda, que agora pertence à União, ao ICMBio, que é administrado pelo ICMBio. E ali, então, como ela é mais aberta, ela já está também se recuperando, é fácil de caminhar, né? Não tem tronco caído e tudo mais.
e você consegue avistar mesmo, né, mais animais por ali. A gente avistou mais aves, mas a gente acha que também à noite, né, um pouco mais limpo, no sentido de menos mato, né, para ter perigo também de pisar em alguma coisa ao longo da noite, né. E o pessoal faz, né, essa trilha também acompanhado para fazer observação dos astros, né? Porque no final dela você chega num lugar mais amplo mesmo, que você vê a montanha assim no fundo, né? Mas sobra um espaço, imagino que deva ser um lugar muito bom mesmo para fazer a observação. E tem a trilha das aves, que o ideal é fazer no horário das aves, né? Ou de manhã bem cedinho, ou no final do dia, que é quando as aves estão efetivamente mais ativas. E que a gente fez não nesse horário, a gente não conseguiu ir nesse horário. Mas é uma trilha muito gostosa, é uma trilha toda sombreada, com muita samambaia, né, embaixo, assim, forrado de samambaia. Então é uma trilha tranquila, bem curtinha. Acho que um ponto interessante, você chega no final dela também no rio, então assim, o tempo inteiro você está indo em contato com o rio, né? O final das trilhas te levam ao rio, tudo te leva à água. E essa trilha, antigamente você chega numa laje que era um refúgio de caça e que a partir, né, do trabalho do ICMBio eles desativaram esse refúgio, esse lugar aí de caça onde os caçadores ficavam, e foi transformado numa trilha que você vai, né, por uma descida tranquila, uma trilha bem curta, não lembro, até 1,5 km, uma coisa assim. E chegando no final com essa vista para o rio gostosa também. Exato. Então, um parque que trouxe bastante coisa que a gente viu, né, lá, bastante coisa também de reflexão que a gente vai contar no próximo vídeo, né? Mas é um parque realmente que, assim, com o pouquinho que já dá para fazer, já tem regularizado fundiariamente, já dá para fazer muito. A gente fica imaginando o dia, né, em que aquilo tudo já tivesse sido regularizado fundiariamente, toda a maravilha que tem ali no parque adentro, né? Sem dúvida, acho que é isso, né? A gente fica sonhando aqui com o momento em que os 12.000 hectares vão estar regularizados e que outras trilhas vão ser abertas e que talvez travessias, enfim, e tudo que pode gerar ali no entorno, na região. É isso. Obrigada. Acompanhe então o próximo vídeo, que a gente vai contar sobre as nossas reflexões, né? Esse parque trouxe muitas reflexões mesmo pra gente. Até!